Olá, sou o São Lucena. Eu, Bruno Viana. Estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast. E se? Perguntação e se da semana. Meu IC da semana? Tem algum? Não, nenhum essa Não? semana. Você viu aquele, aquele telescópio, aquele satélite James Webb? Sim, a gente até já falou um pouquinho Sim, assim mais sim. sobre ele. Tu viu a última dele? Que ele conseguiu achar fora do sistema solar nosso luz artificial? Sério? Sério. Então, comprovado que teoricamente há uma luz artificial fora do nosso sistema No solar. sistema solar. Caralho. Imagine se a gente vai pra lá. O que você acha que a gente acharia? Olha, no meu ponto de vista, eu tenho quase certeza que tem vida inteligente fora do sistema solar, fora da Terra. Extraterrestre. Sim. Pra mim também. Isso eu tenho certeza. Isso não é possível, gente. Não é possível. Só tem aqui. E eles vão, segundo a... De novo esqueci o nome da vidente, Baba Vanga. Vai... Tem uns dias ainda aí, né? Pra ele se... pra ela acertar. Temos menos de um mês aí, né? Porque é 2022, né? A aparição dos extraterrestres. Foi o final de 2022. Já tá no final. E já tá começando essas aparições aí, né? Já, os aviões do Brasil... O vídeo que você comentou, né? Exato, que eu No comentei episódio anterior. nos episódios. Depois no sul do país, depois já no norte do país, já começaram a ver Eles estão mirando nos muito no Estados Brasil. Unidos. Eu já ia falando, estão mirando muito no Brasil. Então Os Estados saiu Unidos agora, tá? saiu agora um pouquinho. Que bom, gente. A gente ia falar da plantação, mas a plantação foi o porra do Alok, né? Foi a lógica. Então não vale. Vai que uma teoria, vai que ele esteja no meio aí, né? E tudo isso porque a rainha morreu. Eu falei, isso aí foi depois que a rainha morreu, que começou a acontecer essas Também coisas. buscar o corpo dela. Bora pra vinheta? Bora na vinheta. Nesse é o caso. Quem fala primeiro? O meu eu já falo que tem alerta de gatilho, como sempre. Novamente, outro assassinato, Exatamente. outro serial killer. E o meu foi inspiração. O meu foi uma inspiração para um filme. Caramba! Inclusive fizeram um filme antigo, estão fazendo de novo agora. Eu tô pânico. Não todo mundo em pânico, o pânico mesmo. Claro. Vamos saber. Pra quem não sabe, aquela mascarazinha de fantasma, cara todo de preto, com a faca de caça, matando todo mundo. super top o filme, assistem. O meu eu mirei de novo assim, em geografia, como sempre. Eu tô assim, na Eu vibe de miro no geografia. sangue e ele mira na terra. Então assim, na vibe de geografia, só que eu tô mais assim pro Brasil. Brasil? Eu ia falar, mas já falamos já do Amazonas lá da Ratanabara. Ratanabara já passou. Já passou. Futuramente podemos falar mais algumas coisas, mas... Do Brasil, o que poderia ser? Não sei, né? Tem tanta coisa no Brasil. Quero falar sobre a capital do rock. Brasileiro. Então bora. Eu já gostei, já. Vai falar sobre rock? Não, sobre a capital, né? Capital. Vamos citar um pouquinho do rock. Vamos citar, sempre bom. Bom, eu quero falar um pouco sobre Brasília. Sobre a construção de Brasília, o que foi Brasília, como é que foi, como surgiu. Sim. Vamos lá. Os índios, não, brincadeira. Em 1500 os índios não, os portugueses chegaram chegaram. E falaram, puta, aqui fudeu. Bom, só pra saber, muita gente não sabe, mas tivemos a capital anteriormente, que era Rio de Janeiro, né? Foi capital por muitos anos. Foi desde 1800 bolinhas aí. Sim. Tivemos a capital em Rio de Janeiro. Então, surgiu ali em meados de 1920 a 1930, 1920 não, gente, 1930 a 1940, mais ou menos um movimento chamado Marcha para o Oeste, que tinha como intuito repovoar essa área central do Brasil, porque antigamente só a área ali mais litorânea, né? Costeira, costeira ali, que era movimentada, habitada. Então, teve sempre essa ideia de trazer a capital para o centro do Brasil.
E essa ideia começou bastante com a Marcha pro Oeste, que foi com Getúlio Vargas. Certo. Só que só fez esse negócio de repovoar mesmo esse centro. Sim. E teve uma ideia ali inicial de trazer a capital. Só que somente em 1955 que surgiu Getúlio Vargas, aí nesse contexto político do Brasil, e inicialmente ele não tinha essa ideia de fazer Brasília. de fazer Brasília. Quem plantou a sementinha? Então, foi durante um comício na cidade de Jataí, no interior de Goiás, que surgiu isso. Essa eu não sabia não. Sério? Não sabia não. E foi graças a um atendente de farmácia, Sabia menos ainda. chamado de Toninho da Farmácia. Toniquinho da Farmácia. Toniquinho da farmácia. Grande Toniquinho. É porque ali na época de Getúlio Vargas, os parlamentares já tinham essa ideia de povoar mesmo o centro do Brasil, Sim. ela levar a capital pro Planalto Central. Certo. Só que aí, durante esse comício e tal, Toniquinho da Farmácia, que é conhecido, lá ele levanta a mão e pergunta a ele, que ele é questionado pelo eleitor sobre o artigo que previa a mudança da capital para o Planalto Central. Sim. Que aí foi quando ele colocou isso na sua ideia de governo. Certo. Aí foi quando... Ele só colocou na ideia do governo e esqueceu. Coloca aí. Depois nós falamos. Foi aí que começaram, Aí quando o Toniquinho chamou, fala, puta, verdade, cara. relembrar, existe isso. Tô pensando assim, criar um aviãozão da hora. Aí foi, surgiu essa ideia. Aí Getúlio Vargas ganhou e veio com essa ideia. Então foi instituído um concurso. Inicialmente o concurso ele tinha um intuito internacional. Eles queriam que pessoas de fora viessem, dessem ideias para a construção da nova capital. E foi um grande movimento, revistas fora falando sobre a ideia de criar uma nova capital e tudo. E aí que surge a minha filosofia de vida que eu uso hoje. Só que eu modifiquei um pouquinho. JK queria construir a capital de 50 anos em 5 dias, eu quero fazer toda a matéria em 2 dias, de 2 anos em 2 dias. Quero estudar a minha filosofia. Sim, né? Todo estudante acho que utiliza essa, né? Seja a matéria que for, a prova é amanhã. Ih, amanhã tem prova. E um dia você quer pegar todo o semestre. Tu faz o semestre inteiro. E amanhã tem prova final, deixa eu estudar. Aí dá uma de JK. Estuda a matéria inteira na madrugada para atender a prova de manhã. E o pior não foi nem isso. Eles instituíram o concurso, aí teve o debate ali e tudo. Aí até que falaram, não, quem for para construir a capital do Brasil tem que ser um arquiteto brasileiro e tal, pegar toda essa essência brasileira. Aí tá, abriram o concurso para a construção da capital, o arquiteto construir do zero uma capital. Certo. Adivinha quanto tempo eles deram para fazer esse concurso? O arquiteto construir toda a capital. O tempo eu não sei, eu sei quem ganhou, né? Não, quem ganhou sim, mas qual foi o tempo que a pessoa teve para planejar tudo uma capital? Desenhar toda a capital, ter toda a ideia de trânsito. 3 meses? Nem tão pouco. Não, tão pouco? Não tão pouco, mas também não tão muito. Eu ia chutar em semanas, mas eu falei, não, acho que não. Você foi falando muita coisa, eu falei, não, vai uns meses aí. 1 ano? 5 meses. 5 meses? Ainda mais com a tecnologia de antigamente, porque hoje é onde a gente cria a nossa cidadezinha, né, nos jogos. Hoje tem até um jogo assim pra ajudar. E a gente vai montando essa cidade. Tem todo o computador que você pode calcular e tudo. Sim, na época sim. não, a pessoa tinha que fazer tudo na mão. Aquelas folhas que a gente vê Isso em a filmes, pessoa... os caras de engenharia fazendo. Isso a pessoa tinha que ter todo... tinha alguns princípios, né, que tinha que ter a capital, tinha que ser toda setorizada, ela tinha que ter aspectos habitacional e monumental, e toda setorizada, além de planejar toda a mobilidade urbana. Isso em 5 meses ele tinha que planejar isso tudo. Top. Aí o concurso foi aberto, entre eles... Eu já nem me inscreveria. Fala, 5 meses? 5 meses tem mais só pra ter ideia. Aí uns dizem que, tipo assim, ele abriu o concurso e deu como inspiração uma cruz. Outros falam que ele não deu essa inspiração. Certo. Deu inspiração uma cruz, outros falam que não teve essa inspiração. Tanto que muitos projetos e tudo fazia tipo assim, como ele queria setorizado, fazia tipo como se fosse vários círculos. A cidade fosse montada em vários círculos. Um desses projetos. Também acho.
Só porque o Brasil é o país da bola, faz bola pra tudo que é canto. É porque eu acho que a pessoa falou, né? Ele quer setorizado, que é tipo setor bancário, setor de autarquias, porque o Brasil é bem setorizado, pra quem não sabe. A gente tem setor pra tudo. Não faço ideia, só vejo o pessoal falando e você também, o cara falando, tô na quadra tal, não sei o que, e cara, você tá na asa do outro lado, é do outro lado. Tanto que a gente tem. O Brasil é tão organizado em setores, pra quem não sabe, que tem até setor de postos e motéis. Nossa, não faz nem ideia. Setor de postos e motéis fica depois do Parkway. Bem direto assim. Conhece? Não, porque fica bem na. Quebrei ele agora. Não, porque fica bem na BR. O setor, sim, tem a sim. placa assim. Ah, tá. Tem a placa. Tem a placa, gente. Na época no concurso se inscreveram, foram 62 inscritos, entre eles escritores de arquitetura, engenharia e arquitetos. Arquitetos que trabalham só. Como é que é? Não, arquiteto que trabalha só pra si, que é o pessoal que trabalha pra si. Autônomo. Arquitetos autônomos. Certo. Só que dessas inscrições, somente 26 entregaram todos os projetos, porque 5 meses, né? Sim, pouco tempo ali. Aí entre esses 10 já foram recusados de cara. Bola? Pra quê? Não, vai embora. Ficaram 16. Aí teve todo questionamento e tudo. Até que escolheram um, que todo mundo, acho que nem todo mundo sabe. Eu ia falar mais. Mas a maioria sabe, né? Acho. Sim. Esperamos, né? Que foi Lúcio Costa, o ganhador. E foi um dos e foi um dos projetos mais mal feitos. Assim, não, em questão de organização, não em questão de planejamento. Sim. Porque os outros se empenharam em entregar em papéis especiais, não, foi tudo organizadinho. Ele entregou num folha de guardanapo. Ele entregou em papéis comuns e só rabisco. Eu não entendi nada, acho que ia ser bom. Se você olhar os desenhos, é só rabisco. Os outros não, os outros fizeram todo o planejamento, Ele não, ele fez todo o planejamento, só que em rabiscos e em folhas normais. Entregou. Mas simples passou. E assim começou a ser Conselho Brasília. Que um dos projetos, nesse projeto estava especificado, né, que Brasília tem uma forma de um avião. Pra quem não sabe, é a forma de avião. Tanto que a gente é conhecido ali como aquele centrozinho ali de Brasília, como o plano piloto, asa sul e asa norte. E lá do lado. E no projeto, para quem não sabe, foi projetado lá que Brasília não teria esquinas. Então é um lugar que não tem esquinas. Não tem esquina em Brasília. Como assim não tem esquina? É projetado para não ter esquina. Eu buguei agora, como assim não tem esquina? É uma rua só? Não tem? Não tem esquina e são super quadras. Não tem esquina. E o projeto são em super quadras. Se você olhar o desenho direitinho, não tem esquinas, não tem cruzamentos. Não tem esses cruzamentos assim. Ideia, velho, e não tem viadutos. A gente tem o que é chamado de tesourinho em Brasília. Não fazia ideia disso, velho. Eu ficando, se bem eu não conheço muito Brasília, não se escuta muito falar sobre Brasília, a não ser da parte política, né? Lá do planejamento. Só coisa boa. Só esse negócio só que a gente vê lá. Tanto que eu fiquei até surpreso quando você falou que em Brasília tem metrô, né? Sim, eu nunca ouvi falar metrô em Brasília. A gente tem uma linha de metrô, mas temos. Aí eu tava conversando com outras pessoas também não sabiam que Brasília tinha metrô, tipo... Temos uma linha de metrô que vai... acho que é Ceilândia, Águas Claras... Ceilândia eu conheço por causa do Renato Russo, que é o Caboclo. Tem na música. Então. Ceilândia, Águas Claras, Guará e Asa Sul. Só essas quatro, assim. Mas não deixa de ser metrô. Temos uma linha de metrô. Mas nunca ouvi falar assim, sabe, tipo, que nem São Paulo, vira e mexe, sai pra tudo que é lado, metrô em greve, superlotação, não sei o quê. Eu nunca ouvi falar nada. É porque também Brasília não foi projetada para receber, acho que metrô, Brasília não tem tanto tempo, né? Brasília também tem tanto tempo, né, gente? Tem 60 e poucos anos aí, só.
Mas o Brasil não tem tanto tempo, tanto que eles queriam prever o metrô para outras áreas lá, só que eu acho que a estrutura não permite, não suporta. Porque eles queriam levar o metrô para a Asa Norte. Tem um projeto que é desde 2015, se eu não me engano, tem um projeto para botar o metrô mais... Sim, é desde 2015, tá novo ainda. Quando a gente, em 2055, eles falam, é aquele projeto lá, vamos tentar, vamos. É mais ou menos assim, Brasil. É um lugarzinho que vive em obra. Mas essa que não tem esquina, eu tô até bugado agora, que nem cruzamento. Eu falo, caralho, e agora? Então, tipo, você tá na rua aqui, você tem que ir pra do lado, você tem que passar todo o negócio e voltar pra poder... Não, a gente tem... Ai, como é que explica, gente? Explica aí que eu buguei. É que a gente, lá em Brasília, porque Brasília é conhecido como Plano Piloto, Asa Sul, Asa Norte, Sudoeste e Noroeste. Certo. Acho que Lago Sul e Lago Norte também entra, mas não foi na ideia principal. Não, Lago Sul e Lago Norte não, porque elas têm RA própria, cidade. Inicialmente, Asa Sul e Asa Norte você pega ali os eixos para Asa Sul e para Asa Norte, certo. Que é o eixão compridão. Você percorre ele todo. É uma música que eu também, como eu escuto muito rock, tô escutando umas bandas novas, também a banda Dona Cislene fala numa música dele lá, pega do eixão até, esqueci o nome da rua que ele fala. Que a gente tem os eixos, o eixão, os dois eixões. Aí neles você consegue entrar em qualquer quadra. Você vem que, vamos lá, quero ir para 412. Eu pego aqui, faço a tesourinha, desço e vou para a Super Quadra 412. Lá só são prédios. A Asa Sul e a Asa Norte, a maioria é prédio. Uhum. Então você consegue, e é tipo assim, os prédios eles são em forma meio que orgânicas. Você vai percorrendo assim, e aí você vai indo pelos prédios. Não tem uma esquina assim, tipo, como se fosse várias ruas e os prédios aqui. Você percorresse... você percorre pelo... Você percorre pelos prédios assim. Nossa, que... Outro nível de ser planejado. Você vai andando aqui, aí aqui tem um prédio, mas aqui já tem outro. Aí você vai andando assim, aí aqui tem outro prédio, aqui tem outro. Legal. Essa eu não sabia, não. E os prédios, todos os prédios de Brasília, da Asa Sul e Asa Norte, ali das superquadras, foram planejados com pilotis. Que era para as pessoas andarem por debaixo deles. Sim. Que é aquelas colunas. Sim. Então todos eles têm pilotis e são considerados área pública. Não é área residencial do prédio. Então qualquer pessoa pode passar por eles. Legal. Tanto que tem muitos tem gente que anda de skate, de bicicleta. Um local da hora, coberto de sol e tal. Sim. Bem legal. E perigoso às vezes. Esbarrar com um ciclista. Vai na frente! Bom, foi inaugurada em 21 de abril de 1960, 21 de abril de 1960. E isso foi proposital devido a Tiradentes, que eles queriam homenagear a Tiradentes e tal. E deixa eu ver aqui. Aí voltando um pouco na história da construção. Temos ali já a construção de Brasília em 1956. Em 1957 começam a chegar as primeiras pessoas vindas do norte e nordeste. Então, a população de Brasília principal assim foi constituída primeiro pelos nordestinos e nortistas. Certo. E é conhecido como os primeiros candangos. Aí nisso surge a primeira entidade ali, né, que era, como é que eu posso dizer? Responsável pelas construções e tudo, que até hoje a gente tem, que é a Nova Cap, que como é que é? Uma instituição não sei o que da nova capital. Certo. Que é responsável por toda a arquitetura e urbanismo da cidade. E esses primeiros nortistas foram contratados pela Nova Cap. Temos ali as primeiras contratações. Eu lembro que eu tava vendo um documentário, mas nossa, eu acho que eu tinha 13, 14 anos assim, falava do... um pouquinho assim, mais de 10 anos. Falava do Juscelino, né, com a ideia dele e tudo. E começa a falar desse... Que teve a ideia depois do... não falou essa parte, senão eu lembrava. Teve uma professora minha que já tinha falado dessa parte, aí eu revi e aí eu falei, não, Aí mostra, aí pega algumas pessoas, né, que foram, que... Aí você pode dizer se é verdade, se realmente aconteceu isso, ou só foi alguns que estavam chamando funcionários públicos para ir construir lá, para acelerar as obras. Então tinha muitos professores, policiais,
tipo, assinavam falando que estavam indo para Brasília, para a construção de Brasília, e assim eles conseguiram, nem lembro, não sei se conseguiam um lote, alguma coisa assim, eu não lembro o que eles conseguiam, mas eles tinham um benefício, se era um dobrava o salário, alguma coisa assim, mas eu lembro que tinha um benefício que o cara olhou e falou que era o que ele precisava no momento, porque ele já estava de saco cheio. Inclusive, eu acho que o cara era do Rio de Janeiro, esse senhor que aparece falando. Ele tinha acabado de se formar na faculdade, ele era professor, se eu não me engano, acho que era de matemática. Que ele pegou, ele viu e pensou, vida nova, não sei o que, é o que eu quero. Ele pegou e foi e falou, e os benefícios iam ser muito maior do que continuar no Rio de Janeiro ali. Teve isso, tanto que isso foi um dos grandes problemas na época, porque a construção da capital já ia sair um rombo gigante, porque na época não tinha tanto dinheiro em caixa, mas Juscelino bateu o pé que queria, então conseguiu. E nisso ele precisava de mão de obra, ele precisava de gente para gerir toda a cidade, porque não tinha a construção de tudo. Uma cidade do zero, né? Precisa de muita mão de obra. Sim, aí construindo ele precisava dessas mãos de obra. Então o que ele fez, que foi muito contra, na época o Congresso foi muito contra, mas acabou cedendo, porque ia ser um gasto maior, foi isso. Ele estava chamando o pessoal para ir e em troca ele dobrava o salário. Eu lembro. O salário era dobrado. Eu fiquei isso. Você falando, eu fui lembrando, só não lembrava se dobrava o salário, se ganhava tipo desconto no loteamento das casas, alguma coisa assim. Não, de lotes, alguma coisa não, assim, ou que... era o salário que dobrava? Não, na época, alguma coisa assim. Na época, muitos ficaram ali porque tivemos ali a construção, a maioria ficou ali entre Asa Sul e Asa Norte. Acho que eles tiveram benefício para ficar ali nas duas cidades, cidade ali, naquele bairro, vamos dizer assim. Aí, tanto que a maioria até hoje, assim, que vive lá é filhos de gente que veio, assim, que ainda tem lá apartamentos nessas cidades. Nesses locais. Então a maioria acho que teve benefício de morar. Sim, acho que acabou conseguindo alguns benefícios, algumas coisas assim. Legal. Pois é, como eu falei que ela não tinha esquinas nada, agora que eu lembrei, que foi construído para ser uma cidade que não para. Por isso que não tem esquinas e cruzamentos. Legal. São Paulo poderia ser assim, ó. Aí, por isso também o esquema do setor, tipo, a gente tem setor bancário, setor de indústrias, então e abastecimento. Então tem muito semáforo lá, né? Tem pra caralho. Pros pedestres, né? Também. Não por cruzamento, porque não existe cruzamento. Não temos os cruzamentos assim, em X, mas temos assim, pra você entrar, né, e tal, mas tem aqueles cruzamentos em X. Não, também só andar em linha reta, tu vai parar lá na Amazonas pra voltar pra... Não, mas tem semáforo. Temos semáforo pra caralho e temos radar pardal, que a gente chama, lá em Brasília. A gente fala pardal, não é radar, a gente fala fazer o balão, não rotatória. Sim. A Vanessa falou outro nome que eles dão pra rotatória. Não lembro qual que é o nome que ela falou, mas também era é engraçado os nomes assim. Fala aí, comenta aí nos comentários aí. O que você chama na cidade de vocês? O radar, ou pardal, e a rotatória, ou como que é? Balão. Balão, a gente fala fazer o balão. Aí comentei aí como que é na cidade de vocês. E por favor, diz a cidade também. Pronto, aí com a chegada dos primeiros candangos, pra quem não sabe que a gente tem uma cidade lá também que se chama Candangolândia. Eu imagino que seja só os candangos. Foi, a maioria ali que criou a Candangolândia foi os primeiros candangos que criou essa cidade, tanto que Candangolândia... Suspeitei pelo nome. Candangolândia ela fica bem ali perto de Brasília, fica bem encostado mesmo o centro. Aí temos também as conhecidas, que muita gente conhece, que são as lavadeiras de Lusiânia, porque antigamente Brasília era só poeira, até hoje. Tem muita poeira. É um local muito seco, né? Então, que eu sempre vejo na reportagem tantos dias, 14, 15, 12... Não, é 120. Sem chover. E secura. Temos as lavadeiras de Lusiânia. Tu tá reclamando que aqui no Paraguai pelo menos tem chuva. Chuva pra cacete vai ter. Porque o pessoal ia pra construção, tinha poeira e tal, eles precisavam de alguém pra lavar as roupas. Então foram contratadas mulheres da cidade de Lusiânia, que é no Goiás, que fica ali do lado. Certo. Eles contrataram pra lavar as roupas deles. E um ano antes da inauguração de Brasília,
Porque foi assim, eles começaram já a movimentação ali do governo, de levar algumas coisas já para a capital. Então eles perceberam ali que alguns móveis, algumas coisas que eles levavam do Rio de Janeiro, começavam a estaquear em Brasília. A gente tem esse problema com móveis lá. Estaquear? O que seria estaquear? É tipo assim, um móvel tipo aqui, que é colado. Certo. A cola começa a secar e rachar. A madeira ela começa a rachar, estaquear, rachar. Ah, tá. Porque naquela época os móveis do Rio de Janeiro eram todos em madeira. E do governo era tudo em madeira. Então eles levaram esses móveis quando viram, começou a rachar cola, começou a rachar madeira. Clima top. Tanto que em Brasília, porque lá meus pais trabalham, né, com madeira e tal, lá tem as madeiras específicas para você trabalhar, tem toda uma preparação para você trabalhar para comportar... tratamento na madeira para poder comportar o clima... Para poder comportar o clima de Brasília. Nossa, essa eu nunca imaginaria. Pois é, você tem que ter todo um tratamento na madeira, muita gente não sabe, mas você tem que ter só as madeiras específicas, que elas não racham em Brasília e tal, tem tudo isso. As madeiras que nascem em Brasília, né? Provavelmente. Não. Não? Não, de outros lugares também. Mas... Que não racha que resiste. Pô, legal, essa eu nunca imaginei. Aí, não por isso, mas já estava previsto a construção do lago. Aí construíram o Lago Paranoá, que a gente conhece hoje. Que é um lago artificial. Que foi meio que para ver se dava umidade para a cidade. Acho que não funciona muito às vezes, né? Não funciona muito. Digamos que ali perto ainda funciona, mas para quem é mais afastado, não muito. Não muito. Vai ter umas arvorezinhas em volta lá. E temos também o nascimento ali do primeiro candango. Imagina o nome. Brasilândia? Na Brasilândia é o nome de uma cidade lá. Não sei, eu pensei que era, não sei, Brasilzinho? Digamos que o apelido dele é Brasil. Certo. O nome do primeiro candango nascido em Brasília... Brasileirinho de Jesus. Não. Então, não sei. O nome do primeiro candango nascido em Brasília é Brasiliano Pereira da Silva. Brasiliano. Acho que eu quase cheguei perto. Aí, devido a isso, a ser o primeiro, quem foi os padrinhos foi Juscelino Kubitschek e a dona Sara Kubitschek na época. Nossa, que foram os padrinhos do primeiro candango. Esse não teve nem escolha. Vai ser eu e acabou. Isso e acabou. Não, mas eu queria que fosse meus amigos, minha tia. Não, vai ser eu. Vocês faz outro, depois você chama o povo lá. A gente precisa bastante de habitantes pra cá e vocês fazem outro. Mas esse primeiro é meu. Aí só para finalizar, ali em Brasília também temos outras cidades ali perto, que como é que é? Vila Telebrasília, que hoje acho que já é outro nome, se não me engano. E temos também a Vila Planalto, que ali é a maioria de pessoas que ajudaram na construção também de Brasília. Tanto que se você for na Vila Planalto fica bem ali pertinho, fica atrás da Asa Sul e Asa Norte. Eu falo que é atrás, porque pra mim é atrás, mas não sei se fica pra frente, né? Não é atrás. Tu dizer pra mim tá dizido. É atrás. É atrás. É atrás. Que tanto que você for lá, as ruas não, meio que assim... As quadras, mais ou menos, ali tudo é nome de acampamento. Porque ali foram instalados os primeiros acampamentos. Então, tem assim a casa, acampamento Pacheco Fernandes, rua tal, porque lá era tudo acampamento, e manteram isso até hoje. Legal. E é isso que eu tinha para falar mais ou menos de Brasília, algumas coisas. Bem interessante. Gostei. Tem um monte de coisa que você falou, eu não sabia. E o Oscar Niemeyer entrou nisso? Eu esqueci de falar do principal. Então, eu fiquei esperando ele não veio. É porque eu fui pensando assim, que é tão pouco tempo para falar aqui. Não, Oscar Niemeyer... Depois do podcast de 1h40. Depois daquele último podcast, a gente fica meio assim, tentando comprimir tudo. Não, Oscar Niemeyer ele veio junto com o Lúcio Costa, porque Oscar Niemeyer foi o que planejou as principais arquiteturas que temos ali, né? Como a Catedral. Ele planejou também ali o Congresso Nacional e entre outras obras ali em Brasília. Ele trabalhou junto com o Lúcio Costa. Na época, só que Lúcio Costa fez todo o planejamento urbanístico. Niemeyer foi responsável por fazer as obras ali. Eu acho que uma das obras mais recentes dele, eu esqueço o nome daquele, acho que é o Museu Nacional, acho que é o Museu Nacional.
Não. Acho que a obra mais recente dele... Gente, agora eu me perdi. Não é o Museu Nacional. Não é complicando. É porque eu fico meio assim. Não é o Museu Nacional. Acho que a última obra dele em Brasília é a Flor do Cerrado, que é a torre de TV digital que a gente tem. Que ela foi inspirada na Flor do Cerrado. É muito bonita aquela torre. Né? Essa eu acho que eu nunca vi. A gente vai colocar as fotos. Eu vou colocar a foto. No Instagram. Ela fica lá no meio de... Fica bem longinho assim. Ela fica ali perto de Planaltina. Planaltina? Sobradinho. Ela fica perto de Sobradinho ali. É muito bonita. Eu acho ela muito bonita. Depois eu vou dar uma olhada. Nossa, na época que inauguraram lá, eu fiquei babando, né? Mas uma das últimas obras é essa dele, lá, se eu não me engano é essa. Aí teve também o Museu Nacional. Não lembro se a torre de TV, acho que, não sei se foi ele que projetou a torre de TV. Certo. Tem a torre de TV também que fica ali no centro. Se eu não me engano, eu não lembro. Mas a torre de TV eu lembro que ela foi construída mais ou menos ali em 1970. É tudo muito recente ali, né? Não, Brasília é muito recente, tem 60 e poucos anos. Tanto que eu lembro que até um cara, esse mesmo documentário assim, que eu vi, mostrou um cara que saiu do Rio de Janeiro, foi pra lá pra construir. Aí em compensação mostra um senhorzinho também, de uns 50 e poucos, 60 e poucos ali. Não, porque pra mim o pessoal fala que Brasília é a capital do Brasil. Pra mim o Rio de Janeiro é a capital do Brasil e sempre vai ser até eu morrer, não sei o quê. Não, Brasília. Deixa de ser louco. É carioca. Brasília. Não vale a pena. Bom, isso foi meio pra contextualizar e a gente saber também que ali saiu várias bandas, né? Capital Inicial. Capital Inicial, Legião Urbana. Um Aborto Elétrico, que é a mistura do Capital Inicial com... Aborto Elétrico não é Legião Urbana, não? É Legião Urbana e o Capital Inicial. Saiu os dois. Era o Aborto Elétrico, que era com o Renato Russo, e o de Ferreira. Esqueci o nome dos... Esqueci o nome dos... Que eles são irmãos. Eu sei quem é, eu esqueci o nome também. Eu sou ruim com o nome. Ô, vê qual que é o nome aí, fazendo um favor? Salve eu aí. Vozinha aí do além. Voz do além nos socorro. Não, um help aí. Eu não aí saiu eles, e o Dinho pegou eles e formou o Capital Inicial. Aí o Renato Russo saiu e chamou os outros dois e criou o Legião Urbana. Fei Flávio Lemos. Sabia que era esse mesmo. E o Clube da Esquina, já que não tem esquina. Acho que foi por isso então o nome. Pode ser. Pode ser que seja. Pode ser. Mas isso eu quero falar mais depois também dessas bandas de rock, mais pra frente. Eu vou adorar esse tema. Vou adorar esse tema. Mas eu não falei tanto porque eu quero falar, por isso eu queria falar da história de Brasília e falar... Clube da Esquina é de Minas Gerais, não esquece. Tu vem do além e lasca nós desse jeito. Isso é porque tá com pesquisa. Exato, isso tá com pesquisa. Tá melhor que nós. Então, o Clube da Esquina é de Minas. É de Minas. Nada a ver. Nada a ver. E é isso que eu tinha pra falar, que mais pra frente eu quero falar, né? Sobre um pouco mais e falar sobre essas bandas. É a própria história, assim, do... Eu vi esse documentário e falando que não tinha como falar sobre Brasília sem citar essas bandas de rock, querendo ou não, foi uma revolução, né? Sim. Tanto musicalmente, tanto socialmente, no Brasil inteiro. Eu queria falar sobre isso junto. Sim, mas aí só que é muito grande. É muito grande. Então é melhor falar sobre um tema agora e mais pra frente eu quero falar sobre essas bandas de rock dali de Brasília. Pois é, o tempo já tá... Não, você já tem mostrando um tempinho ali. Vou ter que correr um pouquinho comigo. Não, vai no seu tempo aí. Não, é meu. Mas a última aí já estourou todo o nosso limite de tempo. Você já ouviu falar, vou falar sobre o meu tema agora, antes já deixo os avisos, as alertas de gatilho, vou citar de novo alerta de gatilho, e nós vamos assim, de novo eu dando alerta de gatilho, só eu dou alerta de gatilho nesse podcast. É porque essa vibe de assassinato não pega muitas coisas assim, né? Óbvio que eu fico... Não, e eu nem falei de assassinato, dei alerta de gatilho sobre os experimentos lá que estavam fazendo. Mas você deu alerta de gatilho? Dei. Porque é o que pegavam as mulheres, matavam, alerta de gatilho, matavam as crianças na frente das mulheres, faziam elas abortar. Não falou. Falei. Falou? Do experimento. Do experimento. Sim. Do MK Ultra. Tá, é isso. Eu voltei dois
É dois temas atrás. Dois temas atrás. Dois temas atrás. Dei alerta de gatilho e... É disso que eu tô vendo. Eu falei, mas a gente tinha que ter essa no último tema que a gente falou. Não, no último foi pesado. Foi pesado. de porcos lá. Vai. Esse também não vai ser tão leve, né? Como sempre. Como sempre. Eu prometo que no próximo eu venho com alguma coisa mais suave. Eu gosto é mais suave. Vamos ver. Eu também, eu prometo. Vou achar alguma coisa mais tranquila. Já ouviu falar de Danny Hong? Como sempre, nunca ouvi falar desse serial É um killer. cara assim, muito bacana, sabe? O cara é tão assim, tão gente boa que ele inspirou um filme. Você só fala de gente boa aqui, né? Assim, ele inspirou um filme super nada de terror, assim, o Pânico, o cara sai Bem de leves, né? com uma faca de caça. Um filme familiar. Exato, sai estripando todos os universitários possíveis que aparecem na frente dele, e por aí vai. Gente boa, sabe? Assim, um camarada, sabe? Gente fina. Aquele pra chamar de amigo. Do peito. Amigo do peito, sabe? Brincadeiras à parte. Então, Danny Hong, ele é o assassino em série ali da Califórnia, em Gainesville, na Flórida ali, nos anos 90, onde ele foi conhecido, onde ele cometeu os crimes dele, onde ele foi preso, mas eu vou voltar na história e vou falando pra vocês ali. Vou falar primeiro ali da Christina Power. Christina Power, ela era de uma outra cidade, ela passou para essa faculdade na Flórida, os pais dela foi com ela para lá, para a Flórida, verificar que ela só tinha 17 anos, tudo, foi conhecer a cidade, ver onde ela poderia ficar, arrumou uma casa para ela, tipo, alugou um quarto com ela e com a colega de quarto dela. Os pais conheceram essa colega de quarto dela, que é a Sônia Larson, e os pais gostaram muito do aspecto da menina, parecia ser uma menina tranquila, de boa também. Então os pais já olharam, conheceram o apartamento, que era um apartamento super confortável para as duas garotas. Então já pegaram e já falaram, já alugamos, você vai morar aqui, não sei o que. Ficaram mais um pouco ali com a filha, deixaram a filha e assim, já foram ali uma semana antes das aulas na universidade começar. Sim. Eles moravam, eu não entendi direito muito nos 3 artigos, na verdade, que eu li, se eles moravam perto ali na região, porque eu não conheço muito, é uma cidadezinha meio esquisito, eu não lembro, ou se eles ficaram num hotel, alguma coisa ali na Califórnia, e antes dele ir embora, eles foram procurar a filha, porque foi assim, eles foram embora, deixaram a filha já na casa, junto com a colega de quarto. E quando no mesmo dia que eles saíram, a Christine falou que ia ligar para eles mais tarde para conversar com eles. Ela nunca ligou para eles mais tarde. E eles tranquilo, porque achou que ainda não é como antigamente tinha celular, nos anos 90, o celular ainda estava começando e tudo. Sim. E também não tinha uma linha de telefone fixo no apartamento dela. Então eles acharam que ela poderia estar preocupada, arrumando as coisas, tudo. Isso foi numa sexta-feira. Foi no sábado, também ela sumiu, não sei o que, não conseguiram falar com ela. Ligaram, ela não atendeu, mas achou que também, sem preocupação nenhuma. Quando foi no domingo à tarde, eles foram até o apartamento, bateram na porta, começaram a chamar ela e ela não atendia. E nisso eles viram vários post-it, vários bilhetes de outros amigos que vieram procurar elas e não acharam elas e deixaram o bilhete. Até então, que os pais não estavam preocupados, começou uma preocupação. Aí foram atrás do zelador, do síndico, eles chamam de zelador lá, né? Chamaram o zelador pedindo para abrir a porta, o zelador olhou e falou, eu não posso abrir a porta. O que vocês têm que fazer é chamar a polícia e eu acompanho a polícia. Nisso que aí foram lá, chamaram a polícia veio, os policiais mandaram eles ficar embaixo, no hall do prédio, não subir com eles, que ia somente entrar o síndico, o zelador e os policiais. O zelador abre a porta, quando os policiais abrem a porta, inicialmente estava tudo normal, tudo aparentemente, nada fora do lugar. Tinha um sofá logo assim na vista, mas aparentemente nada assim. Conforme eles foram andando, quando chegou nesse sofá, eles viram Christina nua, totalmente numa posição
sugestivos de um ato sexual e com inúmeras facadas pelo corpo. Então, nisso, a cena assim, foi tão chocante que o zelador que estava junto com eles virou, saiu correndo, chegou no hall e vomitou tudo porque a cena foi muito chocante e brutal. Como eu falei já no alerta de gatilho. E nisso, cadê a Sônia? Começaram a procurar no apartamento, subiram a escada e no quarto estava a Sônia deitada na cama. Estava deitada de bruços, também numa posição como se uma posição sugestiva, como se tivesse feito algum ato sexual, e mais de 20 facadas. Nela foi muito mais brutal do que na Cristina. Então, os policiais voltam, começam a chamar a perícia para o local, né? Para poder. Isso, o pai e a mãe quer subir e ver a filha. Os policiais falam que é melhor eles não ver, não sei o quê, porque é uma cena muito chocante e tudo, mas os pais insistem, os policiais vão. E também tinha que ter o reconhecimento se realmente era ou não a filha deles. Aí os pais sobem, vê a filha naquele estado, entram num estado de choque, mas realmente confirmam que é a Christine. Logo, assim, poucas horas depois, esse alerta de gatilho máximo, assim, que eu já vou citando já. Uma mulher, ela não foi trabalhar, ela não foi até o local de trabalho, só 12 horas, isso que eu estou dizendo, só 12 horas depois desse assassinato, o período entre um e outro. Essa mulher não apareceu para trabalhar, os amigos foram atrás dela, porque ela era uma mulher super pontual, nunca faltava no serviço, foram atrás dela e chamaram a polícia para poder verificar. Como os policiais já estavam em alerta, somente os policiais estavam em alerta, porque tinha acontecido um homicídio duplo de universitárias e mulheres, viu que essa mulher desapareceu, mandou uma viatura logo em cima, rápido, na casa da mulher, para verificar. Eu não entendi direito, acho que vieram por trás da casa da mulher, eu não entendi direito a configuração da casa dela, mas falaram que os policiais viram tipo uma janela não, aquelas portas de grandonas de vidro, eu esqueci o nome, tipo porta-balcão. Umas portas grandonas, enfim, uma porta grandona. Que ela... tipo, abre como se fosse cair, pelo que entendi, assim, muito nos relatos, até na própria documento do policial que encontrou o corpo, parecia ser aquelas portas grandonas de vidro que cai aparece muito em vídeo, que vai para tipo área de... basculante que a gente fala. Isso, tipo que abre de vidro, assim, que vai para um quintal. Ah, sim. Tu sabe, tipo, sei. Esses em filme americano. Ah, tá. Aí tinha uma cortina, estava fechada até mais ou menos assim, a altura um pouco abaixo do joelho. Então ele chamou essa mulher, ela não apareceu, não respondeu, ele pega e coloca uma lanterna e começa a olhar por debaixo por essa fresta. E aí eles encontram essa mulher sentada, totalmente pelada, também nua, e com inúmeras facadas. Só que pior ainda, tava faltando uma coisa nessa mulher. A roupa? A cabeça. O cara arrancou a cabeça dela. Por isso eu falei alerta de gatilho máximo. Eu vou precisar de terapia depois dessa primeira temporada aqui, porque toda... Ele arrancou a cabeça dela e colocou numa cômoda que tinha ali, como se estivesse olhando pro corpo, totalmente esfaqueado e nu, e sentou ela. Então, e a outra coisa, outro detalhezinho também que eu esqueci. Outro alerta de gatilho. Alerta de gatilho. A Cristina estava sem os mamilos. Ele arrancou e levou como troféu para ele. Nossa. Só que aí tem, mais pra frente eu falo de novo, mas, enfim. Essa mulher estava sem a cabeça e a visão foi muito chocante assim. Só que o que os detetives olharam e falaram? A gente tem que avisar. Tem que avisar para a população, por quê? Tem um louco aí que está matando todas as mulheres. Então eles já automaticamente associaram, porque ambas as portas, ambas as casas, assim, ambas portas estavam com vestígios de força
como se alguém tivesse colocado algum objeto e abriu a porta. Realmente colocou uma chave de fenda e abriu essa porta para poder entrar em ambas as casas. Então eles já automaticamente, além de inúmeras facadas e o estilo o jeito que se encontrava o corpo, né, em posições, como se tivesse sido sexualmente abusadas, os policiais falaram, temos que avisar. Nisso eles começaram a entrar em contato com a mídia, tudo. Nisso começou todo mundo simplesmente comprar, foi meio como foi assim, zerou, né, em todas as lojas, assim, cadeados, trincos, armamento, todo mundo saiu correndo e comprando tudo assim, porque sabia que ia dar ruim ali. Tem uma mulher que ela apareceu muito nessas entrevistas assim que eu li, assim, tanto nos documentários, tanto no artigo que eu li sobre, a Lisa Bauer, não sei se é assim que se diz mesmo, mas a Lisa Bauer, que é amiga da Tracy Powers, eu não sei. Powers não é porque Powers é outra, é Powers. Então a Tracy, essa Lisa liga pra Tracy e fala, tem um louco à solta aí, que ela nem morava ali próximo, na região, ela morava mais distante, mas ficou muito preocupada com a amiga, liga pra amiga e fala, tem um louco à solta aí, vem pra cá, sai daí, não sei o que. Tracy pega e fala, não, fica tranquilo, porque ela morava com um amigo dela, o Manuel, só que por ser inglês... Manuel. Sei não, sou ruim em inglês. Eu não sei como que seria o inglês de Manuel. Eu acho Manuel. Sei lá. Eu vou falar Manuel, gente, enfim. Eu não sei essa faço inglês do Duolingo. Eu nem isso. O inglês do Duolingo e não fala nome de pessoas. Eu nem isso, então... Ela falou que morava com seu amigo Manuel Rico. Só que esse cara não era... Ei, voz da consciência, dá uma bicuda na câmera. Tá centralizado? Então, enfim. Vamos continuar. Esse Manuel, ele era simplesmente um jogador de futebol. Ele era, acho que era atacante, alguma coisa assim. Então era um cara relativamente grande, e o futebol deles é o quê? Futebol americano. Então o cara não é qualquer... Não é qualquer nerdzinho magrinho que tava com ela, ela morava junto. Então ela falou, não, eu tô seguro, porque tem ele aqui, e outra, o cara só invade a casa de mulheres, nenhum homem foi morto, então eu tô seguro. Lisa falou, não, ok então, mas qualquer coisa, eu vou falando com você. Lisa pega e liga de novo pra eles. Tracy não atende. Nem Tracy, nem Manuel. A gente é brasileiro, no português. Manuel, nem Tracy e nem Manuel atenderam. Ela mandou mensagem, ligou, não sei o que e tal. E ela ficou muito preocupada, mandou os policiais ir lá. Quando chegam lá, os dois estavam mortos. Isso que eu tô falando... No caso, então, foi o primeiro homicídio. Isso. Masculino, assim. Isso. Cometeu. Teoricamente, até então, era o primeiro o homicídio masculino dele ali. Esse assassino no momento ali. Aí, ligaram, as polícias foram, entraram na casa, viu o Manuel totalmente vestido, mas morto, viu que teve muita briga, tanto que até todas elas, na verdade, todas as vítimas dele lutaram bastante pela sua vida, inclusive a Sônia, que é a amiga que estava deitada na cama, foi uma das que mais teve luta assim, corporal com ele. Mas a fúria enlouquecedora acho que dele, de ódio, ou enfim, ele conseguiu matar tanto todos, né? Tanto até o Manuel, que era um jogador de futebol americano, e você vê pelas fotos que ele não era fraquinho, então... E pegou a Tracy e colocou também, estava deitada na cama, abusada sexualmente, esfaqueada e também numa posição sugestiva. O Manuel estava com as roupas, estava normal, mas com vários sinais de luta. Aí o que aconteceu, o pessoal já estava esgotando, pânico geral, várias
várias pessoas ligando, meu vizinho que é esse, eu suspeito do meu vizinho, eu suspeito do meu ex-marido, não sei o que e tal. Só que teve um cara que se destacou, que é o Ed Humphrey. Ed Humphrey, assim, não julgando, mas ele tinha uma cara meio de louco mesmo, assim, você olha assim pelas fotos, assim. Não é julgando, mas já é julgando. Não julgando, mas você olha, você barra com um maluco desse no meio da rua, você fala, deixa eu mudar de faixa. Meia-noite, deixa eu ir pro outro canto. Deixa eu correr. Porque o cara, ele era um cara alto, bem caladão, e tinha várias cicatrizes no rosto, tipo, cortes, assim, tipo, e não... Até o olhar dele, assim, pelas fotos, assim, é um olhar meio esquisito, sabe? Não parece ser uma pessoa normal, assim. Claro que a gente vê esses assassinos em série, você olha, você vê o cara, uma pessoa super comum, né? Você encontra numa esquina comprando pão e não sei o que. Mas esse cara, assim, deu muito... Fala, mano, tem uma coisa esquisita nesse cara. Os policiais pegaram o quê? Foram lá e pegaram ele, prenderam ele, fizeram lá. Só que o que aconteceu? Começou a chegar as perícias. Chegou a perícia da Christian e da Sônia, que tinha um sangue que não era deles, que não era delas, era do assassino. O assassino era tipo B. Não, tipo A. Desculpa, tipo B. Só que o Ed, ele era tipo sanguíneo A. Então já descartaram, falaram, então não é esse cara. Só que assim, o que eles estavam pensando? Pô, o Manuel é um cara grande, teve luta. No outro apartamento foram 2 meninas, teve luta. São mais de 2 pessoas, são mais de uma pessoa cometendo esses homicídios. Mesmo assim, deteram o Ed e tal, e continuaram com ele ali, tipo pra ver se era ele, não sei o quê. Pra investigar um pouco mais. Isso. Só que, incrivelmente, depois que prenderam o Ed, as mortes pararam. Cessou. Tipo, não é tal, e não é ele, mas de repente tudo parou. Então aí ficou mais, os policiais tinham mais certeza ainda que, pô, realmente uma dupla e a gente pegou uma dessas duplas. E nisso deu tipo uma sensação de seguridade para as pessoas, segurança e tal. E muitos começaram a meio que voltar ali, mais ou menos. Só que aí tiveram que soltar o Ed porque não conseguiam bater nenhum tipo de prova contra ele. Falou, pô, e aí, vai ser, não vai ser? E nisso soltaram ele porque não tinha o que fazer. Porque não tinha nenhuma prova concreta que era ele. A única evidência que tinha era o tipo sanguíneo. E depois, acho que também, se eu não estou enganado, pegaram ele numa câmera de vídeo longe na hora dos assassinatos. Então, ele foi meio que descartado e foi liberado. O que aconteceu? Eles têm um programa lá que eu acho isso incrível. Exemplo, que nem eles colocam o cenário do homicídio que aconteceu. Abriu a porta com uma chave de fenda. Como se fosse uma simulação. Isso. Não, coloca os métodos utilizados. Sim. Eles têm um programa que colocam e pega no país inteiro. Mais ou menos umas 11 horas, mais ou menos ali de Greenville, houve um triplo homicídio com as mesmas características. A porta foi arrombada com uma chave de fenda. Foram mortos. Foram um homicídio triplo. 2 avós e um neto. O avô estava com roupa, mas estava esfaqueado, também teve sinal de luta. A criança estava morta também, esfaqueada. E a avó estava nua, sem roupa e numa posição sexualmente sugestível ali, né? Então, eles já começaram a bater, começaram a abrir uma outra linha de investigação. Por mais que ainda estavam de olho em Ed, começaram a abrir uma nova linha de investigação, porque, pô, e aí? O que está acontecendo? E começaram a divulgar. Essas informações vazaram para a mídia. E sempre essas informações vazadas para a mídia sempre é ruim, tipo que nem aquele caso lá vários casos, mas o mais recente nosso aqui é o do Lázaro lá do Rio, lá um pouco longe da minha cidade. Isso. Um pouco longe de Brasília. Goiás ali, Goiânia.
Não lembro a cidade ali, mais ou menos. Que vazava a cidade. Foi em Brasília ali, mas... Isso, Brasília. Ai, qual é o nome da outra cidade lá? Não, ali um material que tem ali perto de Brasilândia e tal. O cara ficava acompanhando as notícias e falava, Lázaro passou por aqui. Ele falou, vocês estão lá, então eu vou pra cá. Então Sim. isso já demorou mais ainda para ele poder ser capturado, né? E nesse caso, até que teve uma boa notícia. Uma boa notícia, teve uma ajuda, né? Porque essa notícia espalhou, foi vazada e tal, desse outro triplo homicídio a 11 horas de Greenville, que é lá na Califórnia, onde os 5 assassinatos ocorreram. Aí, uma mulher chamada Cindy fala para uns investigadores, fala, vocês têm que investigar Danny Ronald, de 37 anos. Aí os policiais perguntam, mas por quê? Porque ele simplesmente era um amigo do meu marido e falou que ele se sentia bem em esfaquear as pessoas. E que ele estava fugindo da cidade dele e estava indo para a Califórnia para atacar garotas, para ficar olhando as garotas bonitas da universidade. Nisso, o pessoal começou a olhar ele e falar, então tá bom, então vamos ficar de olho nele. Aí começaram a investigar o Danny. O Danny, ele literalmente morava com os pais, mas a relação deles era o pior possível. Os pais não gostavam dele, ele não gostava dos pais. Tanto que o amor fraterno foi tão lindo que ele deu um tiro na cabeça do pai. Nossa, que linda família. Sim, um amor de família. Aquela família muito unida, sabe? Estou vendo. É um ambiente nada tóxico. Exato. Pegou, deu um tiro na cabeça do pai e fugiu. Só que o pai conseguiu, claro, com várias sequelas, mas sobreviveu. Conseguiu sobreviver, um tiro de espingarda na cabeça, conseguiu sobreviver. Sim. Só que nisso que ele sobreviveu, conseguiu voltar a si, ele foi e denunciou o filho. Só que já fazia, acho que 5 ou 7 dias que ele já tinha tomado tiro, entrou em coma, cirurgia, do escambau 4 e tal. Quando conseguiu falar, os policiais foram atrás do Danny já tinha sumido porque já tinha um bom tempo já acontecido já. Então, começaram a procurar mais provas ali sobre o Danny. Ok, beleza, tal. Aí tinha uma outra investigação que não tinha nada a ver com os homicídios. Oxi. Não foi a voz do além dessa vez. O Google. E olha, ele tá em espanhol. Não é? Ele não tava em espanhol. Agora vai Paraguai de vez. Ele paraguaiou de vez. Então, outra investigação totalmente fora dos homicídios, uma investigação de assaltos a bancos. Um cara entrou, assaltou os bancos com a máscara, tudo, e os gerentes sabe aquela bombinha de tinta que se afasta muito longe do banco, um dispositivo, estoura uma bomba de tinta e mancha todo o dinheiro? Até no Brasil tinha isso, uns caixas eletrônicos. Sim, nos caixas eletrônicos. Não sei se tem tempo, eu nunca mais ouvi falar dessa Acho que tecnologia. porque não param de explodir esses caixas eletrônicos. Mas eu não sei, nunca mais teve nada assim falando sobre, né? Uma vez peguei uma nota toda manchada assim no mercado. Não, parece que pode na capa. Então, eu não sabia. Aí meu pai, quando eu peguei, meu pai olhou e falou, isso, não, pode ir lá trocar, essa nota não é válida. Não vale. Não vale. Aí, enfim, fui lá, troquei e tal, mas enfim. Fugimos do tema, mas Fugindo um voltando. pouquinho. Então o assalto ao banco, voltando lá, aí os policiais começaram a investigar, seguiram tipo meio que uma trilha desse cara e foram tipo pra uma cabana no meio do mato, assim, lá, uma região próxima lá, bem próxima da onde ocorreu os 5 homicídios lá, os 5 assassinatos. Eles encontraram nessa cabana o dinheiro todo manchado de tinta, encontraram a chave de fenda que encaixava perfeitamente com as aberturas da porta lá, que o mesmo estilo, e acharam uma fita de música onde esse cara idiota simplesmente cantava a música, falando ideias de como ter assassinatos, inclusive especificava numa música como mataria um veado atingindo o coração, com a facada, não sei o que e tal. E o mais legal de tudo,
ele se auto-identificava na música. Gente, mas se você for bem reparar, a maioria desses eles parece ter um alter ego, né? Por isso. Sim. Parece que ele... Sim, exatamente. Muitos eles são pegos exatamente por conta que... tanto que eu tava vendo, tem um que eu depois eu vou até citar. O cara foi pego porque ele simplesmente estava conversando com um policial. E o policial, ele pega e fala, eu tenho que tiver uns arquivos de imagem, mas eu não sei se um pendrive pode ser... Um pendrive de disquete, eu não lembro exatamente. Depende da época. Eu acho que é muito tarde para um pendrive. Eu acho que é o disquete, pode ser rastreado. Aí o policial fala, não, imagina, nunca a gente consegue rastrear de onde veio um arquivo de um... Aí fala, rastreou e era um cara, né? Enfim, o assunto para o outro. Então, tipo, outro podcast. Deu uma bugadinha aqui. Então, começaram a investigar esse Danny. Porque teve as músicas também que ele cantou. E logo de cara já foram verificar o tipo sanguíneo dele. Que tipo sanguíneo era o dele? A positivo. A, B. Oxi. Que era do assassino. O Ed tá. O Ed, que era o suspeito, sim, era sim, A. verdade. E o sangue do encontrado nas cenas do crime era B. Era B. Beleza. Começaram a investigar ele. Aí acabaram pegando ele dentro dessa cabana, inclusive. Logo de cara ele já pegou, falou que ele não era nada, não é ele que não tinha cometido os assassinatos e não sei o que, tudo tal, não foi ele, beleza. Mas mesmo assim foi preso porque as evidências tudo batiam com ele e foi preso. Só que ele pegou, até então, no dia do julgamento dele, foi que ele simplesmente surpreendeu a todos. Porque no dia do julgamento ele fala, não, fui eu que matei. E ele simplesmente descreve todos os assassinatos, tudo. Aí perguntam por que ele simplesmente falou, por que você fez isso? Ele falou, porque eu quero ficar mais famoso que o Ted Bundy. Que é um dos que até inclusive eu citei, já foi falado aqui no podcast. Aí foi um dos primeiros casos criminais que eu citei. Excelente. Então ele falou que ele queria ficar mais famoso do que ele. Entendeu? Aí ele pega e ele fala detalhadamente como que ele fez. Na casa da Christian e da Sônia, ele abriu a porta, ele olhou, viu a Christine dormindo, ele subiu, foi até o quarto, matou a Sônia, tentou estuprar ela, mas não conseguiu ter o ato sexual com ela, porque ela lutou muito. Então ele desceu até e nisso a Christian ainda estava dormindo, não conseguiu não acordou, sono pesado, não acordou com o barulho que foi feito matando a amiga. E nisso ele coloca a faca na garganta dela e fala, matei sua amiga e você vai ter que fazer o que eu quero, senão eu vou matar você. Provavelmente ele estava sujo de sangue. A Crystal deixou ele fazer o que queria e mesmo assim ele veio e matou ela. A moça que sem a cabeça foi mais ou menos o mesmo estilo. Ele estava saindo, ele viu, entrou na casa, fez a mesma coisa, matou ela. Foi embora. Só que ele lembrou, ele chegando no acampamento dele, ele viu que ele estava sem a carteira. Ele esqueceu a carteira onde? Na cena do crime. Ele voltou, quando ele pegou a cena do crime, ele olha assim a mulher deitada e fala, deixa eu arrancar a cabeça dela. Arranca a cabeça dela e coloca naquela posição, tudo. E ele falando assim, super friamente. Inclusive eu vi até um vídeo assim, tipo, você vê que ele não exposta um tipo de arrependimento, sabe? Tipo, pra ele foi muito fútil. E pra ele todos, aí foi condenado a pena de morte, com injeção letal. Como eu falei, ele não mostra um pingo de arrependimento em nenhum dos momentos. Aí vem a criminologia, assim, pega e fala que todas as mulheres que foram mortas tinham o perfil da mãe dele. Pele branca, cabelos e olhos castanhos. Então, aí entra um pouco daquela parte de psicólogos, a área de psiquiatria, psiquiatria, a investigação criminal ali do criminoso, a mente criminosa ali mostra que quem ele queria realmente punir era a mãe dele por tudo que ele veio sofrendo, que ele culpa realmente quem? A mãe dele. Então, aí você olha assim.
A Yons até fala que possivelmente logo em seguida uma das possíveis mortes que ele ia tentar, porque ele já tinha tentado tentou matar o próprio pai, ele ia atrás da mãe. Ele estava criando coragem exatamente para pegar o alvo principal, o alvo principal, que era a mãe dele. E o triplo homicídio aconteceu o seguinte: ele deu um tiro na cabeça do pai e fugiu. Na hora que ele estava fugindo, ele estava transtornado, estava muito irritado, não sei o que. E ele viu eles iniciando churrasco. Ele falou que queria matar para poder se aliviar toda essa raiva e dor assim, que ele estava sentindo. E ele entrou e matou os três e fez tudo o que deveria fazer para poder se acalmar. Sim. Aí vem o psicólogo, diz que ele sofria de transtorno de personalidade antissocial, transtorno de borderline e parafilia. Parafilia, para quem não sabe, é tipo uma pessoa que não sente prazer não somente no ato sexual, sim o após, exemplo, tipo, ver o corpo todo esfaqueado na posição que ele colocava. Então o prazer sexual dele era aquele. Então aí ele foi morto pela injeção letal e no local, né, podem ter uma vitrine assim, vem as famílias das vítimas são convidadas a ver ele, se ele quiser falar alguma coisa para a família, ele poderia falar naquele momento, mas ele não falou nada, ele só fez uma oração própria para ele mesmo e deram injeção letal ali nele e ele morreu. E aí o filme, o Pânico, foi meio que inspirado nele, exatamente por ele atacar garotas universitárias, que o filme praticamente é sempre isso, uma faca de caça, uma veste toda de preta, só a máscara que eles mudam um pouco ali, fazem algo mais assim. Mas a história principal ali dele atacar principalmente universitárias com uma faca de caça foi o principal. Fugiu, acabei de falar. Motivação? Não, do filme, que os caras não é motivação. Inspiração para fazer o filme O Pânico. Ah, sim. Então, é esse o meu caso super leve de hoje. O próximo espero que não seja porque eu tô precisando de terapia. Eu prometo que o próximo. Se tiver algum psicólogo aí fazendo desconto, me contata, tá bom? Porque aí já coloca o nome e o número já aí, o valor, quanto você cobra já na descrição já. Que eu acho que eu tô precisando, porque toda semana... Quem começa a assistir muita gente assim, vê para depois do... Depois você até trazer uns vídeos mais leves, uns temas mais leves. É tipo yin yang aqui, né? Essa é a parte mais pesada, mais escura do negócio. Essa é a parte mais clarinha. Claro, como sempre. A parte leve do podcast. A parte leve aqui. Mas esse é leve. Mas o próximo eu juro que eu não vou trazer uma coisa mais calma. Mais calma, tá. Trazer algo assim mais espiritual. Não sei, tô pensando ainda, mas acho que não vai ser tão espiritual assim, mas... Enfim. Mas foi isso, né? Nossos temas da semana. Então, gente, dá like aí, compartilha, comentem. Passa pros familiares e tudo. Se tem alguém meio birutinho da cabeça que nem eu, que gosta desse assunto, manda pra ele esse podcast que ele vai amar. E é isso. Até o próximo episódio, galera. Valeu, obrigado. Valeu.